Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão e minha irmã. Bem-vindos ao canal Mensagens do Juízo, onde estudamos e nos preparamos para a volta de Jesus. Qual que é a proposta do canal, meu irmão e minha irmã? É entendermos que somos a última geração da igreja nesse mundo de pecado. Então, nos configuramos como povo do juízo. E o povo do juízo deve entender com profundidade a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é transmitida de fé em fé. E além do mais, precisamos entender o que é pecado. E nós estamos estudando justamente sobre o livro do registro. E o livro do registro se divide de duas formas: os pecados consumados, o livro da iniquidade, e os pecados não consumados, o livro da razão. Inclusive, pelo livro da razão, nós entendemos a graduação de pecados. E também entendemos que o pecado é tripartite: pecado por ignorância, pecado por fraqueza, pecado por maldade, pecado por rebelião, pecado encobertos, pecado de natureza, né? E pecado contra o Espírito Santo, onde Deus não pode fazer nada pela alma, que escolhe a teimosia ou querer enganar Deus, como foi o exemplo de ontem, Ananias e Safira. Hoje nós vamos falar sobre a visão e o chamado de Isaías. Isaías 6, do verso 1 ao 5, vai deixar bem claro, meu irmão, essa questão. No ano em que morreu o rei Uzias, eu quem? Eu, Isaías. Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Diante da visão e glória do Senhor, o profeta exclama: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os seus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nós vemos esse momento como um momento de desespero do profeta. Ele sabia que era pecador. Ele sabia que pertencia a um povo pecador. Ele sabia da sua natureza pecaminosa. Ele sabia que existia pecados não confessados ainda em seu coração. E ele clamou pela misericórdia de Deus. E Deus o purificou de seu pecado. Foi um tição tirado do fogo. Saiu-se da linha de rebelião contra o reino de Deus. E graças ao bom Senhor Jesus Cristo, pela cruz no Calvário, todos nós temos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E devemos clamar também por essa misericórdia, para que pelo Espírito de Cristo possamos ser testemunhas transformadas e restauradas. E o interessante também entendermos em Isaías, capítulo 6, que é uma pérola contra o fanatismo, contra o perfeccionismo. Todos nós somos pecadores, meus irmãos, mas pecador é diferente de pecadeiro, tá ok? Natureza pecaminosa não é pecado. Pecado consciente não tem perdão, não existe sangue expiatório. Mas os pecados de ignorância, todos eles foram cravados na cruz do Calvário, tá ok? Então, a graça se opõe ao mérito, porque só existe um que tem mérito de graça, de justiça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não se opõe ao esforço que devemos ter para sermos pessoas melhores. Então, estudemos a palavra para se tornarmos cristãos melhores em nome de Jesus. A purificação. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa. Lembramos que estamos falando de Isaías. Voou até Isaías, que tirara do altar como um tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a iniquidade foi tirada e purificada do teu pecado. Ou seja, o seu pecado ele foi apagado, né? Do livro de registro. Ele realmente clamou pela misericórdia de Deus e foi atendido. Aonde a brasa precisa ser tocada em você, meu irmão e minha irmã? Nós podemos aqui, de várias maneiras, entender e compreender com profundidade esse assunto. Talvez o seu problema esteja nos lábios, fala demais. Talvez esteja nos seus pensamentos, talvez esteja nos seus olhos, gostava de falar mal da vida alheia, mexeriqueiros. Talvez o seu problema esteja nos olhos, visão, vê as coisas de forma errada, maliciosa. Talvez o seu problema esteja nos ouvidos, gosta de ouvir fofoca. Só você pode dizer aonde a brasa viva precisa tocar. E nós precisamos de purificação.
Nós precisamos entender que somos pecadores, temos uma natureza pecaminosa, mas Deus quer nos purificar de nosso pecado, justamente para que possamos ser servos, limpos e exemplos vivos, pequenos cristos nesse mundo de pecado, nesse pós-cristianismo, e possamos viver o cristianismo puro e simples, que exige de nós uma entrega total, tá bom? Talvez você esteja dizendo: ai de mim que vou perecendo porque sou um homem de impuros pensamentos. E isso é verdade, todos nós temos pensamentos impuros, mas precisamos clamar pela justiça. Toca, Senhor, com a sua brasa viva e purifica todos os meus pensamentos, minha boca, meus olhos, meus ouvidos. Sara-me, Senhor. E isso não é perfeccionismo, isso é perfeição cristã. Eu estou reconhecendo a minha imperfeição, a minha incapacidade. Dependo plenamente da graça de Cristo, mas preciso me esforçar para estar na presença e na palavra e junto com os irmãos que têm o mesmo pensamento. Tá bom? Dominar a imaginação. Como disse, livro da razão são os pecados não consumados, ou seja, pecados de pensamentos ou pecados que não foram consumados por falta de circunstâncias. Ele vê tudo, ele quem? Deus. Não há um pensamento ou motivo no coração com que Deus não esteja familiarizado. Ele vê tudo com tanta clareza como se estivesse registrado em caracteres vivos e pesa os motivos e ações individuais. Testemunho para Ministros, página 438. Vejamos esses tópicos. Primeiro, deves dominar teus pensamentos. Não será isso tarefa fácil. Não conseguirás sem ácido e árduo esforço. Opa, nós precisamos de referência. Isso é possível? Mas a palavra de Deus diz que tem 3 justos na Bíblia. Quem são esses 3? Daniel, Jó e tem mais um também, meu irmão. Só que agora não me veio à mente. Quem é esse outro justo? Foi o quê? Enoque. Glória a Deus. No entanto, Deus exige isto de ti. É um dever que repousa sobre todo ser responsável. És responsável perante Deus pelos teus pensamentos. Se condescenderdes com vãs imaginações, permitindo que a mente se desdobre em assuntos impuros, serás, em certo sentido, tão culpado perante ele como os teus pensamentos fossem levados à ação. Mensagens aos Jovens, página 76. Ainda na mesma página está escrito, ponto 5, tudo que impede a ação é a falta de oportunidade. Já viu aquele ditado? A oportunidade faz o ladrão. Devemos ter a nossa mente limpa de maus pensamentos, e somente Jesus pode fazer isso. Deve tornar-te fiel sentinela de teus olhos, ouvidos e todos os sentidos, se quiseres dominar a mente e impedir que vãos e corruptos pensamentos te manchem a alma. Nós temos uma vida inteira para chegar nesse nível de fé, nesse nível de justiça. Ainda na mesma página, só o poder da graça pode realizar esta obra. Deus requer que domines não só teus pensamentos, mas também as paixões e afeições. A imaginação deve ser positiva e persistente e dominada. Sua salvação depende de te governares nestas coisas. Agora vamos para esses tópicos. Anjos maus ou os anjos de Deus. Primeiro, Satanás não pode tocar a mente ou o intelecto, a menos que lhe cedamos. Mente, caráter e personalidade, página 26. Se permitirmos, os anjos maus trabalharão, cativarão e controlarão a mente dos homens, até que estes não tenham mente ou vontade suas próprias. Nós já vemos aí possessão diabólica. E isso é um processo, meu irmão, de separação de Deus. Continuemos. Ou os anjos maus, ou os anjos bons de Deus controlam a mente dos homens. Mente, caráter e personalidade, página 25. Como que controlam? Nós somos iluminados, nós somos direcionados. Os anjos ministradores de Deus trabalham em favor daqueles que querem trabalhar para o Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, os anjos maus, a terça parte dos anjos, trabalham justamente para Satanás. E quando não trabalhamos para Deus, estamos trabalhando para Satanás. Não existe uma terceira via, não existe ponto neutro. Existe o tempo de ignorância, onde Deus perdoa. Mas quando somos conscientes, por isso que a pregação do Evangelho é tão importante. Talvez a pessoa não aceite, mas ela está sendo notificada que passará pelo juízo por não ter aceitado o sangue de Cristo e trabalhar para Jesus. Quando a mente não está sob a direita influência do Espírito de Deus,
Satanás pode moldá-la a seu bel prazer. Mente, caráter, personalidade, página 22. Satanás assume o domínio de toda a mente que não está decididamente sob o domínio do Espírito Santo. Quando o intelecto é alimentado e estimulado por alimento depravado, os pensamentos se tornam impuros e insensuais. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui, rapidinho. Qual que é, meu irmão e minha irmã, o altar do corpo? Não é a mente, não é os pensamentos. O altar do corpo, onde se queima o alimento, é o estômago. Então, se nós colocarmos qualquer tipo de alimento, se comermos tudo que nós vemos pela frente, e alimentos que não são puros, que são saudáveis, a nossa mente fica embotada. E o embotamento da mente faz com que nós não consigamos discernir o que é certo, o que é errado. Lembremos aí, a comida e a bebida. Se bebermos demais uma comida ou uma bebida, o que acontece com a nossa mente? Ficamos embotados. Digamos o vinho, da bebida alcoólica. A nossa mente, ela perde os freios. Infelizmente, nós perdemos a razão, nós perdemos justamente o juízo e somos totalmente dominados pelas nossas paixões, sentimentos e apetites. É isso que Satanás quer fazer comigo e com você. Unicamente incutindo princípios corretos, podeis excluir maus pensamentos. E agora a gente vai entrar na pérola, que eu só vou apresentar para vocês agora. E espero nos aprofundar nesse tema amanhã. As entradas da alma, o imaginário. Guardai bem as entradas da alma. Vou apresentar para vocês hoje e amanhã eu quero estender nesse assunto para a honra e glória de Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe e vamos estudar, aprender de fato esses pontos para que possamos realmente ser o povo do juízo, atentos à justiça de Cristo e o que realmente é o pecado, a transgressão da lei. Tá bom? Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. E amanhã falaremos sobre as entradas da alma, o imaginário. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até amanhã.